o versículo 14, o versículo 15 e o versículo 17. Aleluia. Você que não trouxe a Bíblia aí, irmãos, pode escorar aí ao lado de quem trouxe. E vamos aqui fazer a leitura junto. Gênesis 21. Isso. Aleluia. Livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 14, 15 e o versículo 17. Eu gostaria da colaboração da igreja, irmãos. Certo? Eu gostaria aqui lendo o versículo 14. Eu gostaria que a igreja lesse o versículo 15. Eu e juntamente com toda a igreja vamos estar aqui finalizando o versículo 17. Só os que acharam, diga amém. Graças a Deus por isso, irmãos. Que nos diz assim o versículo 14. Que nos diz assim: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou um pão e um odre de água e deu a Agar. Ele deu para quem, irmãos? Toda a igreja. Pondo sobre os seus ombros, também lhe deu o menino e despediu. E ela foi-se andando, errante no deserto de Bezabá. O versículo 15, a igreja. E consumida a água do odre, lançou-se o menino debaixo de uma das árvores. Versículo 17. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus, Agar, desde os céus, e disse-lhe: não temas, porque Deus ouviu A voz do rapaz. Aleluia. Tome seu assento, irmãos, e aplauda Jesus. Para Jesus, irmãos. Louvado seja Deus, irmãos. Eu prometo para os irmãos que nós não seremos tão extensos, irmãos. Sério. Eu gostaria de usar aqui poucos minutos que já temos aqui, porque não é por muito falar que Deus fala, irmãos. Tem certas ocasiões que Deus ele quer trabalhar mesmo, mas tem certas ocasiões que em um minuto Deus faz coisas que aquilo que é pregado em uma hora, certo, irmãos? Coisas que Deus surpreende o ser humano. Aleluia. Eu gostaria da atenção de todos os irmãos, desde o mais moço ao mais velho, desde o menor ao maior. Quantos se entenderam, diga amém. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Porque eu vim de uma igreja, irmãos. Eu nasci aqui na realidade, mas Deus nos levou para outra denominação, que não vamos aqui argumentar placas de igrejas, mas lá a gente aprendimos, irmãos, que quando é chegada a hora da ministração da palavra de Deus, existe aquela reverência. Por quê, irmãos? Porque quando um advogado está representando o seu cliente, ou o réu está diante de um juiz, irmãos, daqui da terra, o que acontece? Quando o réu ele é chamado para comparecer no fórum, aleluia, para aquele julgamento que será realizado perante de todas aquelas testemunhas e de todos aqueles magistrados que estarão ali naquele dia, o que de fato acontece? O advogado ele jamais ele poderá se apresentar diante daquele juiz juntamente com o seu cliente de sandália havaiana, de camiseta regata ou de um bermudão que ele esteja usando naquele dia. Naturalmente isso jamais vai acontecer, porque diante daquele juiz, aleluia, naturalmente tem que haver reverência e um grande respeito, aleluia, diante daquela audiência que está sendo realizada naquele lugar.
ele deixou muito bem claro que ainda que ele fosse lançado no profundo abismo do grande oceano, ali a ótica de Deus estaria lhe olhando e estaria lhe vendo. Por que não, irmãos, diante de um culto tão maravilhoso como esse, não teremos a solênia e a reverência diante daquele que no mesmo tempo está no céu e ao mesmo tempo está aqui nessa noite dizendo: minha filha, eu vim aqui especificamente para falar contigo. Eu vim aqui especificamente para ouvir o que tu precisa me dizer. Irmãos, porque muitas das vezes, irmãos, tem certas situações em certos lugares que não dá para a gente falar, dialogar com Deus como nós dialogamos e falamos com o Senhor na casa propriamente de Deus. Aleluia. Aqui é o lugar onde o crente sai da sua casa, da sua residência, com aquele propósito, irmãos, de realmente sair daqui, não da mesma forma que entrou, mas ele vem com aquele propósito de sair daqui mudado e cheio da graça de Deus. Se você concorda comigo nessa noite, levante a sua mão e dê glória a Deus para Jesus, porque ele está nessa noite. Aleluia. Eu gostaria aqui, irmãos, de ministrar uma mensagem, aleluia, que se encontra no livro de Gênesis, que é conhecido como o livro da criação. Aleluia. Aqui no livro de Gênesis nós vamos se deparar com muitas e muitas situações. Mas quando eu estava, irmãos, no seminário, eu acredito que foi Deus, irmãos, que me chamou bastante a minha atenção sobre a história e sobre a vida e o acontecimento que de fato aconteceu na vida de uma certa serva de Abraão. Abraão, nós todos que estamos aqui, que lemos a Bíblia, aleluia, ou quem nunca leu, mas já ouviu falar, alguém pregar, alguém ensinar sobre acerca de Abraão. Abraão, irmãos, foi um homem que, por incrível que pareça, com uma idade de 22 anos, Deus ele chamou este homem conhecido como Abrão. Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Deus dá um novo nome para Abraão. Deus tira Abraão do meio da sua parentela. Por que Deus fez aquilo? Está escrito no capítulo 12 de Gênesis, do versículo 1 em diante. Você vai encontrar Deus chamando Abraão, dizendo: Abraão, deixa toda a tua parentela, sai do meio da tua parentela, deixa tudo que tu tem, vem, aleluia, para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Abraão, quando Deus chamou Abraão, irmãos, Abraão não era crente como eu e você. Abraão não estava no templo todos os dias como eu e você. Abraão não conhecia os princípios do Torá, da palavra de Deus. Abraão, irmãos, foi gerado e Deus arrancou Abraão do meio de uma parentela idólatra. A família de Abraão servia a Deus. O pai de Abraão, irmãos, era um dos maiores milionários de todo o Oriente. Aleluia. O pai de Abraão, ele construía, fazia imagem de escultura e na época rendia muito dinheiro para aquela família. E pela ótica do pai de Abraão, irmãos, aleluia, o pai de Abraão desejava que após a sua morte, Abraão assumisse os negócios da família. Mas é aí que o ser humano ele se engana, irmãos. Porque a Bíblia diz que o homem ele planeja, mas a resposta vem de Deus. Quem sabe antes de você entrar aqui nessa noite, você saiu de lá da sua casa planejando alguma coisa que eu não sei. Mas Deus nessa noite ele vai fazer você entender
você tem planejado, se não tiver dentro, aleluia, do centro da vontade de Deus, irmãos, fique tranquilo, aleluia, que não vai adiante. Mas se estiver no centro da vontade de Deus, irmãos, fique tranquilo, que o negócio vai funcionar e o negócio vai andar, e ainda que o inferno se levante, Deus ele está na frente e o negócio vai dar certo. Então chama Abraão, irmãos. Quando Deus chamou Abraão, Deus levou Abraão lá para o deserto, irmãos. E todos nós sabemos que deserto, tem muitos crentes, irmãos, que se desesperam no deserto. Quando ele está no deserto, ele diz: ah, meu Deus, eu estou no deserto, eu vou morrer no deserto, eu não vou sair do deserto, acabou para mim no deserto. Escute, irmãos. Deus leva o crente lavado e remido, o crente que Deus tem propósito e promessa e chamada na vida dele. Quando Deus leva o crente para o deserto, irmãos, é para que Deus venha trabalhar na sua vida. É porque Deus ele quer tirar alguma coisa que está atrapalhando dele trabalhar na sua vida. E deserto no hebraico significa, irmãos, preparo de Deus. Aonde Deus fala. E todavia, irmãos, Deus ele sempre se revelou na vida do crente no deserto. Quando Elias estava lá no deserto, Deus falou com Elias. Deus disse: Elias, come e bebe, porque longa é a tua caminhada. A caminhada do crente, irmãos, não se resume nesse mundo. Como eu falei na semana passada, eu acho, né? Não se resume nesse mundo do século XXI. Mas muito bem, voltando para a palavra de Deus, irmãos, quando a gente se depara com o capítulo 21, do versículo 14, 15, 16, 17 e aí por diante, a gente vamos encontrar já Abraão, irmãos, aleluia, muito próspero. Abraão com uma promessa de Deus que ele não viria com seus olhos acontecer, mas os seus descendentes, aleluia, contemplaria o que Deus tinha prometido para Abraão se realizando em uma nova geração que seria na vida do povo de Israel. Aleluia. Mas eu não tenho galera de Israel nessa noite, irmãos. Eu quero falar aqui, irmãos, resumindo, aleluia, de uma serva que foi somente emprestada por uma noite, irmãos, para se deitar com o patriarca Abraão. Porque a esposa de Abraão, chamada Sara, que no início da história, aleluia, do capítulo 12, onde nós falamos, ela era conhecida como Saraiva, e Deus muda também o nome dela, e ela é chamada agora como Sara. E Sara não podia, irmãos, dar filho para Abraão, porque a madre de Sara estava cerrada. Sara era estéril. Sara não podia, irmãos, dar luz a nenhuma criança. Sara era seca por dentro e Sara não podia realizar a felicidade de Abraão em ser pai. E olha o que Sara pensa, irmãos. Sara, em uma bela madrugada, ela dobra o seu joelho para pedir uma direção a Deus. E logo ao amanhecer, Sara chama o seu esposo, aleluia, ainda dentro da tenda. E Sara diz: olha aqui, meu esposo, aleluia, eu não posso realizar a grande felicidade do teu coração, que é te dar um filho. Eu não posso fazer isso por ti. Já somos já velho em idade, e com certeza isso jamais acontecerá. Se não aconteceu quando eu era mocinha, jovencinha, toda durinha, aleluia, agora isso
acontece aquilo, irmãos, que toda mulher naquele período, quando se inicia a geração da criança, aleluia, acontece. Agar começa a se sentir, aleluia, com mal-estar. Agar começa, irmão, a sentir ânsia de vômito. Agar começa a sentir algumas tonteiras. Aleluia, Agar começa a se sentir, aleluia, com alguns sintomas. E, aleluia, Sara pergunta para Agar: o que está acontecendo? E uma das servas mais antigas, aleluia, serva de Abraão, ela diz para Sara: olha, há uma grande suspeita que Agar esteja grávida. E foi uma grande festança por saber a notícia que Agar estava grávida. Por que, pregador? Porque, irmãos, aleluia, estaria se realizando uma grande felicidade na vida de Abraão. O menino nasce, irmãos, e o nome dele é posto como Ismael. Ismael seria no futuro bem próximo, aleluia, uma geração de arqueiro muito sucedido e abençoado por intermédio do seu pai Abraão. Mas Sara, irmãos, recebe uma promessa de Deus. Já, aleluia, na sua velhice, o anjo aparece para Abraão. Sabe aquelas mulheres curiosas, irmãos? Sara era uma delas. Aleluia, quem sabe? Aqui temos alguns maridos aqui que estão dizendo: a minha mulher parece que tem 3 ouvidos. Tudo que eu falo ela escuta. Sara não era diferente, irmãos. Aleluia, Sara ouviu a conversa de Abraão com o anjo enviado de Deus. E o anjo disse assim: Abraão, aleluia, com 1 ano eu voltarei aqui, e a tua esposa, ela gerará um menino, o nome dele, aleluia, louvado seja Deus, ela gerará uma criança. E Abraão, ouvindo a mensagem do anjo, e logo após que o anjo desapareceu, Sara disse: tu está louco, Abraão, isso jamais vai acontecer. Eu sou velho, aleluia, já sou idosa, isso não vai acontecer. Se Deus não me deu na minha juventude, Ele vai me dar na velhice. Mas Sara esqueceu, irmão, que a Bíblia diz que até 100 anos ainda é jovem, irmãos. Aleluia, pela minha que tem 100 anos, irmãos.
né? Eu conheço, se eu apanhar, apanho depois. Irmãos, quem sabe, irmã Agna chega, Valdeci, só uma comparação aqui, irmãos, não é o que está acontecendo. Ela chega, irmão, olha, meu esposo, aleluia, eu não aprovo isso, eu não concordo com isso. E ele, irmãos, ele é como Abraão, ele não toma decisão precipitada, como muitos que estão aqui. Sabe o que acontece, irmãos? Ele vai dobrar o seu joelho de madrugada e vai consultar o papai, irmãos. Ele vai falar com Deus. E Abraão, pela madrugada, irmãos, ele dobra o seu joelho e ele vai falar com Deus. Ele vai brigar com Deus, irmão. Ele vai dizer: Deus, por quê? Aleluia, aleluia. Se Agar ela foi embora, eu também vou ver o afastamento do meu filho. Aleluia, Ismael também é meu filho, eu amo Ismael também. E Deus brota no céu e se apresenta para Abraão. E Deus diz: Abraão, aleluia, faça tudo aquilo que a sua esposa lhe pediu. E logo ao amanhecer, irmãos, Abraão se acorda muito cedo, enche um odre, um vaso com água, irmãos, pega ali alguns pães e dá para Agar. Chama Agar e diz: Agar, pega esse odre, pega esses pães, pega Ismael, estou daqui, Agar, não tem como mais tu ficar aqui, não dá mais. Agar, irmãos, como uma serva obediente, porque servo, irmãos, servo, ele foi chamado para obedecer. E Agar, irmãos, pega o ouro, pega os pães e sai com Ismael, irmãos. Aleluia. Mas a Bíblia diz, irmãos, no capítulo 15, do versículo 17, aleluia, do versículo 15 ao versículo 17, que Agar, irmãos, chega um certo período que acaba o pão, acaba a água. Não tinha mais nada que Agar pudesse dar para Ismael. Todo o mantimento que Abraão tinha dado para Agar agora se cessa, se acaba. Não sobrou nem um pingo d'água. E para quem conhece, irmão, de geografia bíblica, todos sabem que no deserto é muito difícil encontrar água. O único poço no deserto que você vai encontrar é o poço de Jacó. Meu Deus. Aleluia. É um poço que nunca secou. E aonde Agar estava, irmãos, não tinha água. Não tinha banho, não tinha nenhuma mercearia que Agar pudesse trocar com alguma coisa que ela tinha de valor. Não tinha. Ela estava no meio do deserto. E no deserto, irmãos, daquela época, passavam muitas pessoas perigosas, salteadores, ladrões, assassinos. Imagine aí, irmãos, duas pessoas indefesas, uma mulher e uma criança de 12 anos de idade. Aleluia. Indefesas. Acaba o pão, acaba a água. E Agar caiu um grande desespero. Agar deixa o menino debaixo de um pé de uma árvore. Aleluia. Se você vir me perguntar, irmãos, de onde apareceu aquela árvore, eu não vou poder lhe explicar. Eu creio que Deus fez brotar aquela árvore naquele deserto. E Agar coloca o menino debaixo daquela árvore. E Agar sai, irmãos, em uma distância de 150 metros. Aleluia. E Agar cai em plano de joelho. Agar está em plano, em desespero. Quem sabe Agar estava dizendo assim: irmãos, meu Deus, o Senhor vai deixar que a gente morra aqui em pleno deserto. Aleluia. O Senhor vai deixar que meu filho morra. Me mate primeiro, porque eu não quero ver o meu filho morrer antes. E Agar começa a falar com Deus, começa a chamar a Deus.
socorro do céu. A Bíblia diz, irmãos, que o nosso socorro vem dos céus. Há muito tempo atrás, irmãos, eu estava lendo isso. Sabe o que eu imaginei, irmãos? É o que muitas das vezes acontece com a gente. A gente esquece que o nosso socorro vem do céu. Muitas das vezes existem certos tipos de situações que querem nos embaraçar e a gente fica muitas das vezes tonto, lesos, sem saber o que fazer. Mas a gente esquece que o nosso socorro vem daquele que fez os céus e fez a terra. Quando Agar, irmãos, está chamando a atenção de Deus, o socorro vem imediato. Aí a Bíblia diz, irmãos, que Deus manda um mensageiro, um anjo, e o anjo diz assim: Agar, não chores mais, porque Deus ouviu o gemido do menino. Você, quem sabe, entrou aqui nessa noite, irmãos. Você entrou enganado. Se você entrou pensando que Deus ele não está te vendo, você está enganado. Eu estava contando para minha esposa, irmãos, uns dias atrás, há muito tempo atrás, irmãos, eu ainda não tinha casado, irmãos, e eu passei por uma situação muito difícil. Eu via Deus falar com todo mundo, menos comigo, irmãos. E eu me cabulei com aquilo. Se coloque de pé que eu já vou orar por você. Se coloque de pé. Eu só vou finalizar aqui, irmãos. E eu fiquei muito encabulado com aquilo. E eu disse: meu Deus, eu sei que o Senhor fala comigo. Eu não estou errado. Eu estou todo dia orando, buscando. Para quem me conhece aqui, a missionária disse, alguns irmãos aqui, irmão, eu só era capa, no V3. Só era roupa andando, irmãos. Jejuava muito, consagrava muito, orava muito. E o meu negócio era com Deus. Ainda é hoje, irmãos. Mas hoje com uma sabedoria diferente, né? E eu orando ali a Deus, dizendo: Deus, o que está acontecendo? E um belo dia, irmãos, eu orei a madrugada e fui dormir. E Deus me visitou naquela madrugada. Eu tive, irmãos, uma visão. Deus me mostrou uma grande construção. E naquela construção tinha muitos operários. Pessoas, irmãos, com vários tipos de ferramentas. E aquelas pessoas trabalhando ali. E eu tentava falar com elas, mas elas não falavam comigo. E naquela visão Deus disse assim: meu filho, está vendo esses operários aí? Eu digo: estou, Senhor. Esses operários representam a mim. Eles estão em silêncio contigo. Isso representa que a situação que tu está passando, o vale que tu está passando, representa que tu está passando, mas eu não te abandonei, eu não te desamparei, eu não te desenganei, eu não apenas em silêncio contigo, mas nessa prova, nesse vale eu estou passando contigo. Aí eu fui entender, irmão, que nem toda situação, irmãos, que o crente passa, aleluia, é motivo de Deus falar com ele. Se você está passando por algum deserto nessa noite, irmãos, e entrou aqui dizendo: eu vou chutar o pau da barraca, não dá mais para mim, eu estou dando basta a partir desta noite. Não faça isso, irmãos. Porque o que você está passando, irmãos, se você pudesse ver o que Deus preparou para você depois dessa situação, irmãos, você pensava diferente. Deus está falando nesta noite para
pessoa que está do seu lado aí. Aleluia. Louvado seja Deus. Curve a sua cabeça, irmãos. Eu vou orar por você. Eu vou orar e vou entregar o microfone. Eu tenho certeza que nessa noite, irmãos, você que entrou aqui, eu não sei se o seu problema, o que você está passando, é semelhante, aleluia, o que H estava passando. Quem sabe até pior. Quem sabe, aleluia, eu estou pregando aqui, Deus está me usando para falar com pessoas que hoje o patrão chegou para ele e disse: olha, a partir de amanhã a tua quita está batida. Quem sabe eu estou pregando aqui para alguém aqui, irmãos, que foi hoje lá no médico, e o médico lhe disse que você está com uma grande enfermidade, e que essa enfermidade você vai viver tomando remédio para o resto da sua vida. Mas Deus, nessa noite, Ele vai te surpreender. Deus, nessa noite, Ele vai te surpreender, irmão. Você vai chegar na sua casa, você vai passar a ter sonhos de Deus, você vai passar a ter uma audição sensível para a voz de Deus. Você, irmãos, vai passar, irmãos, por essa situação que você está passando, de mão dada com Deus, e aquilo que o diabo colocou na sua mente, dizendo que você não ia conseguir. Ai, irmãos, hoje Deus fez que ele quebrasse a cara dele. Porque, irmãos, o Jesus da igreja é um Jesus que sempre marcou presença na hora certa e no momento certo. Se você entrou aqui com alguns sintomas semelhantes ao de H, fale com Deus nessa noite. Diálogo, fale com Deus. Diga: Deus, eu estou aqui. Aleluia. Fale com Deus nessa noite. Deus, Pai que estás no céu, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Deus, eu não conheço, Deus, o coração da tua igreja, mas a Bíblia diz que o Senhor sonda, esquadrilha os corações. Deus, quem sabe, tem alguém aqui, Senhor, entre nós, eu não sei, mas que entrou aqui dizendo: Deus, já chega. Hoje, Deus, não dá mais. O Senhor está em silêncio comigo. Aleluia, já faz 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano, ou quem sabe até mais. E até agora, Deus, eu não saí da situação que eu estou vivendo. Deus, não dá mais. Mas Deus, nessa noite, está dizendo para você: o início de uma nova história está se iniciando na tua vida.